Olá a todos, sou o professor Almeida Neto e neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre transitividade verbal e aí a gente vai ter alguns exemplos, alguns slides, algumas diapositivas com exemplos para a gente trabalhar, tá bom? Bom, na primeira diapositiva nós temos alguns exemplos aí. O primeiro é o verbo morreu, olha só. O herói morreu, certo? Bom, aí claramente a gente pode ver que esse verbo não precisa de complemento. Então, por conseguinte, esse verbo é um verbo intransitivo, tá certo? Depois nós temos lá no exemplo B a frase o herói estava feliz. Veja, feliz já dá uma amostra de que temos aí um verbo de uma característica do sujeito, né? Um predicativo sujeito, como nós veremos mais tarde. Então, esse verbo que está aí, estava, simplesmente une feliz a características de herói. Então, vemos aí que ele faz a função de verbo de ligação, tá certo? Aí nós temos depois na letra C, já um pouquinho mais complicado, o herói morreu feliz. Nesse caso, nós podemos observar que morreu é o mesmo verbo lá de cima, né? É um verbo intransitivo. Porém, agora nós ficamos na dúvida, mas esse feliz não é a característica do sujeito? É uma característica do sujeito, mas não podemos dizer que temos um verbo de ligação aí. Então, morreu continua sendo verbo intransitivo, tá certo? Ainda que a característica do sujeito esteja presente, o verbo de ligação não está. Então, temos aí o verbo morreu continua sendo um verbo intransitivo. Na letra D, novamente, o verbo morreu aparece. Agora, nós não temos aí uma característica do sujeito como feliz. Diz lentamente. Quer dizer que o verbo morreu muda a sua característica? Não. Continua sendo intransitivo, porque o que nós temos aí é uma modificação no verbo. Eu posso dizer o herói morreu, se entende? O herói morreu feliz continua sendo o mesmo verbo, ainda que temos uma característica do sujeito, não temos verbo de ligação, mas temos uma característica do sujeito, né? Temos um predicado verbo nominal com verbo intransitivo, tá? E temos aí o herói morreu lentamente, predicado verbal, né? Verbo intransitivo, da mesma característica. O diretor parece ansioso. O que quer dizer o diretor parece ansioso? Vemos que ansioso o que é? É uma característica do diretor. Ah, mas ele não está, ele parece. Bom, de qualquer forma, parece aí desempenha a função de verbo de ligação. Então, temos aí um verbo de ligação. É muito importante esclarecer esse aspecto, porque o verbo ele pode ser transitivo indireto, positivo direto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo, ou seja, um verbo que transita ou não transita o seu significado a um complemento. E o caso de verbo de ligação é um caso à parte, né? São os verbos que estão relacionados com os predicados nominais, tá bom? Bom, vamos para a próxima diapositiva, então. Olha só. Eu comi um brigadeiro de chocolate. Comi é fácil. Quem comeu, comeu alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, tá certo? Você gosta de jabuticaba? É uma pergunta, mas com verbo. E o verbo gostar, a gente sabe, quem gosta, gosta de uma coisa. Então, verbo transitivo indireto, porque essa preposição de aí, ela une o complemento do verbo gostar de forma indireta, né? Ao ter uma preposição, temos um predicado, um verbo transitivo indireto. Prefiro paçoca à pipoca. Aí temos um detalhe interessante. O verbo preferir, ele pode estar sozinho, eu prefiro paçoca. Mas se subentende-se que ele vai aparecer sozinho desde que haja uma pergunta. O verbo natural, o verbo preferir, ele é bitransitivo, ele tem dois complementos. Olha só, verbo transitivo direto e indireto. Prefiro paçoca a outra coisa. Prefiro futebol a vôlei. Prefiro Corinthians ao Palmeiras, né? O verbo preferir demanda dois complementos, um direto e outro indireto. Assim é a característica original do verbo, tá certo? Assim tem poucos verbos assim, não se preocupe, o verbo preferir é um deles. Não vou. Não vou tá fácil, né? Não temos complemento, então verbo intransitivo como na primeira diapositiva. E agora vem o detalhe, olha só. A plateia está no palco.
tá? Bom, fácil, né? Verbo de ligação, está, mas no palco. É característica de plateia? Não. Então, é muito importante ter esse cuidado. Quando nós temos um verbo de ligação que tem um complemento de lugar, a regra é clara. Esse verbo é intransitivo. Ah, mas não tem sentido. Não tem, mas é assim a regra, tá? Quando você tem um adjunto adverbial de lugar, o verbo de ligação passa a ser verbo intransitivo, porque ele não está unindo a uma qualidade, senão está fazendo uma outra função. É um fenômeno da gramática, tá bom? Tenham presente essa questão da transitividade do verbo de ligação. Quando ele tem um complemento de lugar, ele passa a ser um verbo intransitivo, tá certo? Bom, vamos para a última. Então, gente, agora vamos para a última. Olha só. O cavalo disparou. Veja, o verbo disparar aí, ele não está falando de disparar algo, né? Disparar uma bala, uma flecha, uma pedra. Ele está falando de disparar no sentido de correr. Tá? Então, nesse caso, o verbo disparar, ele é intransitivo, porque ele em si mesmo tem o sentido de correr, né? De fugir, tá certo? Então, ele é um verbo intransitivo, é um verbo completo em seu sentido. Na frase seguinte, o cinema estava lotado, o que nós podemos observar aí? Que lotado é uma característica do verbo estava, do cinema, né? Não, o verbo estava aí funciona como verbo de ligação, portanto, verbo de ligação. Você devolveu o livro à professora. Né? Então, podemos até incluir um sinal de exclamação aí, você devolveu o livro à professora? Né? Então, mas independente disso, o verbo devolver aí ele tem dois complementos. Um primeiro complemento é um complemento direto, o livro, a alguém, para alguém, que é, no caso, é a professora. Poderíamos, inclusive, mudar a ordem. Você devolveu à professora o livro, continuará sendo um verbo com dois complementos. Verbo transitivo direto, no caso do livro, e verbo transitivo indireto à professora. Tá certo? Então, verbo transitivo direto e indireto. Os céticos duvidam de tudo. Bom, o verbo duvidar, ele tem diferentes formas, né, diferentes transitividades. Nesse caso, como temos uma preposição aí, vemos claramente que é o verbo transitivo indireto. Quem tem dúvida de algo. Então, nesse caso, de tudo, certo? E aí a frase seguinte, que é muito parecida à anterior, porém tem outro verbo, diz: vocês, os céticos, têm dúvida de tudo. Aí o caso muda, já não é o verbo duvidar, senão o verbo ter. E o verbo ter é um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa. No caso, os céticos têm dúvida de tudo, tá? Bom, vimos diferentes exemplos. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, desse vídeo rápido que a gente fez. E tendo alguma dúvida, é só consultar a gente, tá bom? Estou à sua disposição. Muito obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau.